Oi, turma! Hoje a gente vai falar da compensação, que é o meio de extinção de obrigações entre pessoas que são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Ou seja, compensação nada mais é do que a extinção de obrigações recíprocas, de uma maneira bem simples. Eu devo a você, você me deve, então ninguém deve a ninguém. Então, a compensação ela é vista no estudo da extinção das obrigações, porque ela vai produzir o mesmo efeito do pagamento, ou seja, é como se não existisse mais obrigação. A obrigação vai deixar de existir, mas sem que tenha havido pagamento, e sim porque a gente compensou. Então, ela é um meio indireto de extinção das obrigações. Se eu lhe devo R$100 e você me deve R$100, e as dívidas já venceram, não precisa eu lhe pagar 100 para você me pagar 100. A gente simplesmente extingue para evitar esse duplo pagamento, para evitar esse cumprimento desnecessário, é que a gente vai fazer a compensação. Então, ela visa eliminar a circulação inútil da moeda. Para que eu lhe pagar, para você me pagar depois da mesma coisa? É muito melhor extinguir e evitar esse pagamento. Então, como eu te devo e você me deve, a gente compensa para que não precise acontecer esse pagamento, e a gente economiza tempo e dinheiro, porque pode ser necessária alguma despesa para efetuar o pagamento. Às vezes estava previsto que eu ia ter que lhe pagar por remessa bancária, eu ia ter que pagar a taxa do banco. Então, para evitar isso, a gente compensa e ninguém deve a ninguém. A compensação ela pode ser de várias espécies, a depender do que a gente esteja observando. Quanto ao valor, ela pode ser total ou parcial. Total vai ser a compensação que vai acontecer se as duas obrigações forem de valores iguais, como o exemplo que eu dei. Eu te devo R$100, você me deve R$100. A gente aniquila essas dívidas para que não precise eu te pagar e você me pagar, e aí não resta nenhuma dívida, a compensação foi total. Só que pode acontecer também a compensação parcial, que vai ser quando as duas obrigações forem de valores desiguais. Eu te devo 100, você me deve 80, a gente vai abater na medida que elas concorrerem, ou seja, eu te devo 100, você me deve 80, a gente desconta esses 80 e agora eu só te devo 20. Então, na compensação parcial, há uma espécie de desconto mesmo. A gente abate no que elas se comunicam. Então, você me deve 80, eu te devo 100. Nos 80 a gente extingue, só que ainda restam R$20 que eu te devo, é o valor que eu vou te pagar. Então, não pensem que só vai ser possível compensar se as obrigações forem de valor igual. Não, não, eu posso compensar de valores desiguais. Vai acontecer a compensação parcial, e aí aquele que continuar com o débito remanescente paga só a diferença. Então, quanto ao valor, ela pode ser total ou parcial. Quanto à origem, a compensação ela pode ser legal quando ela decorrer da lei, e aí vai depender da vontade das partes, ou seja, eu nem preciso da autorização da outra pessoa, eu vou poder compensar. Convencional, quando resultar de um acordo entre as partes, ou seja, eu não tenho como fazer a legal, porque falta algum requisito, mas as partes juntas resolvem fazer a compensação, é a compensação convencional. E a terceira espécie, quanto à origem, que é a compensação judicial, ela vai se efetivar por determinação do juiz quando a lei permitir. Então, são três situações que podem fazer com que aconteça a compensação. Vamos ver cada uma delas separadamente para a gente entender melhor. Compensação legal está lá a partir do 368 do Código Civil. Como o nome já diz, ela deriva da lei. Então, a compensação legal é aquela que, baseada nos pressupostos exigidos em lei, produz os seus efeitos independente da vontade das partes. Ou seja, se eu preencher todos os requisitos da compensação legal, que a gente vai ver já já quais são, eu vou poder compensar ainda que a outra parte não queira. Por quê? Porque é a lei que diz, quando acontecerem essas situações, pode compensar. Então, vai se realizar ainda que uma das partes se oponha. Por isso que está aí no material, que ela se opera automaticamente. Preenchi os requisitos,
posso compensar. A outra parte não quer compensar, vai ter compensação ainda assim, porque quando a lei diz que ela ocorre, eu não preciso que a outra parte concorde. E aí, a compensação, se você preencher os requisitos, que é a compensação legal, ela pode ser arguida em contestação, em reconvenção, nos embargos à execução ou em ação própria, ou seja, quando a outra parte vier lhe cobrar, em sua defesa, você alega a compensação. Você pode fazer isso na contestação, na reconvenção, nos embargos à execução. A parte ainda não lhe cobrou, mas você sabe que tem o direito de compensar, não quer esperar essa cobrança, você pode ajuizar uma ação declaratória para que o juiz reconheça que foram preenchidos os requisitos e por isso a dívida está extinta porque operou-se essa compensação. E aí, se não for caso de ação declaratória, que você ajuizou só para isso, se você está sendo cobrado numa dessas outras que eu mencionei, numa dessas outras situações, você precisa alegar essa compensação. O juiz ele não vai reconhecer de ofício. Então, você vai se defender, na sua contestação você fala da compensação, na reconvenção você fala da compensação, ou no embargo à execução. Se você silencia, essa matéria de defesa não é arguível ex officio, ou seja, o juiz não vai reconhecer se você não requerer. E aí, como eu mencionei, na compensação legal, preenchidos os requisitos, ela vai acontecer. E que requisitos são esses? Vamos lá, começando pelo primeiro deles, que é a reciprocidade dos créditos. Ou seja, para que eu possa compensar, eu tenho que dever a você e você também tem que dever a mim. Ou seja, o devedor de uma obrigação é credor da outra e vice-versa. Então, nesse caso, só pode haver compensação se a compensação, como eu mencionei, é a extinção de obrigações recíprocas, tem que existir essa reciprocidade. Eu te devo, você me deve, vamos compensar. Então, em regra, só o próprio titular, sendo credor e devedor ao mesmo tempo, da outra parte, é que vai poder alegar a compensação. Só que a própria lei vai trazer uma exceção em favor do fiador. O fiador pode alegar em seu favor a compensação que o devedor, que é o afiançado, poderia arguir perante o credor. Fiança é assunto lá de direito contratual, vocês ainda vão estudar, mas só adiantando, é quando alguém se responsabiliza pela dívida de outra pessoa de forma subsidiária, em regra. Pode ser solidária, mas a regra da lei é ser subsidiária, ou seja, você faz um contrato com Maria e me coloca como fiadora. Se você não pagar Maria, Maria vai poder cobrar de mim. Então, como eu não tenho essa obrigação, não fui eu que contraí, mas eu sou responsável se você não cumprir, eu posso alegar a compensação que você poderia arguir. Então, você não pagou Maria, Maria vem me cobrar, eu vou poder falar, ó, Maria, você está me cobrando essa dívida de fulana, mas você também deve para ela, então tem que compensar. Então, o fiador é uma exceção onde a pessoa não é titular do crédito compensável, mas vai poder alegá-lo. Segundo requisito, liquidez das dívidas. Somente se compensam dívidas cujo valor seja certo e determinado, expresso por uma cifra. Eu te devo R$100. Você me deve algum valor que nós ainda não sabemos, porque você bateu no meu carro e eu ainda não sei de quanto vai ser, porque ainda precisa calcular para ver de quanto foi o prejuízo. Não dá para compensar, porque eu não sei de quanto é a sua obrigação. Então, para que eu possa compensar, eu tenho que conhecer a extensão da obrigação de cada um. Eu lhe devo 100, você me deve 150. Vamos compensar nos 100 e agora você me deve 50, porque eu já sei quanto você deve. Não dá para compensar se uma das obrigações é ilíquida, ou seja, eu não sei quanto é. Lembrando que a obrigação líquida é aquela certa quanto à existência e determinada quanto ao seu objeto. Ou seja, eu já sei que você deve, sei quanto você deve, eu sei que eu devo e eu sei quanto eu devo, a gente pode compensar. Não dá para compensar se eu não sei quanto é. Por quê? Se eu não sei ainda quanto você me deve, eu sei que você me deve, mas não sei quanto, e sei que eu lhe devo, mas não sei quanto. Como é que eu vou saber se a compensação vai ser total, se vai ser parcial? Como é que eu vou fazer se não há ainda uma cifra? Então, não dá
para compensar. E aí eu coloquei uma observação que a dívida pode ser contestada sem deixar de ser líquida, ou seja, o fato de você discordar do valor, de você contestar em juízo, não tira a liquidez. O que vai acontecer é que a compensação ela vai se dar quando terminar essa discussão, porque você está dizendo que está errado o valor, por exemplo. Aí eu posso alegar a compensação, mas ela fica pendente até que saia a sentença e de fato diga quanto é esse valor. Então, o simples fato de eu reclamar não vai tirar a liquidez, até porque eu posso ter uma reclamação sem fundamento e continuar o mesmo valor. Então, eu posso reclamar, mas aí após a sentença reconhecer aquele valor, é que eu vou poder compensar. O terceiro requisito, exigibilidade das prestações. É preciso, para que ocorra a compensação, que as dívidas estejam vencidas, ou seja, que elas já sejam exigíveis, que eu já posso cobrar. Eu lhe devo R$100 e a dívida venceu ontem. Essa dívida, se venceu ontem, ela já é exigível. Você tem uma obrigação comigo também de R$100, mas para pagar só daqui a um mês. Essa dívida eu não posso lhe cobrar ainda, ela não é exigível, então eu não posso compensar. Para que eu possa compensar, é preciso que ambas as prestações sejam exigíveis, ou seja, já possam ser cobradas. Se eu não posso cobrar ainda, eu não posso compensar. Não podem ser compensadas as obrigações naturais, porque como vocês viram, a obrigação natural é aquela que não tem exigibilidade, não pode ser cobrada. Se for paga, o pagamento é válido, mas eu não posso forçar o pagamento, eu não posso cobrar. Se ela não é exigível, eu não tenho como compensar. Da mesma forma, eu não posso compensar obrigações condicionais. Por quê? Porque eu nem sei se vai acontecer o implemento da condição. Condição é um evento futuro incerto. Vai que não acontece, não é exigível ainda, enquanto não há o implemento da condição, então eu também não posso compensar. Então aí falta exigibilidade. Então, por exemplo, eu lhe devo R$100 e você me deve R$100. Só que os R$100 que você me deve, essa dívida já prescreveu, porque tem mais de 5 anos, eu não lhe cobrei, então agora eu não tenho mais como lhe cobrar, então eu não posso compensar. Ou eu lhe devo R$100 e você fez comigo uma obrigação dizendo que se você ganhar a rifa do final do ano da escola, você vai me dar R$100. A rifa não aconteceu ainda, então não houve o implemento da condição, é um evento futuro incerto. Eu não posso compensar, que eu não sei se você vai ganhar, então só compenso se a obrigação for exigível. Enquanto não for exigível, não dá para ter compensação. E lembrando, tem que ser exigíveis as duas. A minha venceu e a sua também venceu, por isso que a gente vai compensar. Os prazos de favor não obstam à compensação. O que é prazo de favor? Prazo de favor é uma moratória, uma dilação de prazo que o credor dá. Já venceu, ele já pode lhe cobrar, já é exigível, mas ele fala, mas eu vou dar mais uns dias para você conseguir o dinheiro. Então, nesse caso, já é exigível, porque já houve o vencimento. O que aconteceu foi que ele resolveu não lhe cobrar por enquanto, mas isso não impede a compensação, porque a dívida continua sendo exigível. O outro requisito para a compensação legal é a fungibilidade dos débitos. É necessário que as prestações sejam fungíveis entre si, ou seja, as obrigações, a prestação, os objetos dessa obrigação, melhor dizendo, eles têm que ser da mesma natureza, tem que ser homogêneo. Então, dívida de dinheiro só se compensa com dívida de dinheiro. Dívida de prestar um serviço A só se compensa com a dívida de prestar o serviço A também. Dívida de entregar garrafas de vinho do tipo X só se compensam com dívida de entregar garrafas de vinho do tipo X. Então, para ter compensação, é preciso que as prestações sejam fungíveis entre si. Eu lhe devo R$100, você tinha que me entregar um livro. Vamos compensar? Não dá para ter a compensação legal. Lembrando, legal é aquela obrigatória que se os requisitos forem preenchidos, a parte não pode se opor. Então, para a compensação legal, que é aquela que eu vou poder impor a outra parte, tem que ser fungível. Eu lhe devo R$100, você me deve 80, dinheiro com dinheiro é fungível entre si, vamos fazer uma compensação parcial, porque vai ficar aí uma diferença de 20. Eu tinha que lhe entregar
100 caixas de uva sem semente tipo A, e você também tinha que me entregar 50 caixas dessa uva sem semente do tipo A, a gente compensa e agora, em vez de eu lhe entregar 100, eu só lhe entrego 50. Então, quando eu tenho objetos homogêneos entre si, eu vou ter a compensação legal. E aí, essa homogeneidade ela é específica, inclusive, quanto à qualidade, como está no material. A fungibilidade para os efeitos da compensação indica uma relação de equivalência qualitativa entre os bens objeto das prestações. Então, café do tipo A só se compensa com café do tipo A. Eu tenho que lhe entregar 10 sacas de feijão carioca. Você tem que me entregar 10 sacas de feijão verde. Dá para fazer a compensação legal? Não, porque a qualidade difere. Então tem que ser idêntico, homogêneo mesmo entre si, para ver essa compensação legal, que é aquela obrigatória que eu consigo forçar a outra parte a fazer. E essa previsão está lá no 370, que diz assim: embora da mesma natureza, as coisas fungíveis objeto das duas prestações não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade quando especificada no contrato. Então, nesse caso, se for especificada a qualidade, só se compensa com outra de mesma qualidade, não dá para ter uma diferença. Lembrando mais uma vez, eu estou falando da compensação legal, que é aquela que, se eu preencher todos os requisitos, eu vou poder forçar a outra parte a aceitar. Então, aí só se cumprir esses requisitos mesmo que a gente viu, ou seja, eu preciso da reciprocidade de crédito, eu devo a você, você me deve, liquidez das dívidas, eu já sei quanto cada um deve ao outro, exigibilidade das prestações, ou seja, ambas as dívidas já podem ser cobradas, já estão vencidas e podem ser cobradas, e o último deles, fungibilidade dos créditos, ou seja, uma homogeneidade, inclusive em relação à qualidade. Tive esses 4 requisitos, vou ter a compensação legal, eu posso forçar o outro contratante a compensar, ainda que ele não queira, vai haver a compensação. A outra modalidade de compensação é a compensação convencional, que aí eu vou privilegiar a autonomia privada, a vontade das partes. Ou seja, a compensação convencional ela vai derivar de um acordo de vontades entre as partes. E aí, as partes querem fazer, elas vão poder fazer, desde que elas manifestem essa vontade e não venha a esbarrar em nenhuma das vedações legais. E aí, a compensação convencional, ela vai acontecer, como eu mencionei, por vontade das partes, então as partes podem dispensar algum dos requisitos da compensação legal. Lembrando, na compensação legal eu tenho 4 requisitos que, se estiverem presentes, a compensação vai acontecer, ainda que um dos outros contratantes se oponha. Já na convencional, como eu preciso da vontade das partes, vai derivar de um acordo delas e elas podem dispensar. Então, por exemplo, eu falei há pouco que para a compensação legal tem que haver a fungibilidade. Então, eu tenho que ter uma homogeneidade entre as dívidas para poder compensar. As partes podem dispensar e quererem compensar mesmo assim. Eu tenho uma obrigação de lhe entregar uma coletânea de livros, você tem uma obrigação de prestar um serviço para mim, a gente pode escolher compensar e ninguém mais está obrigado a nada. São diferentes, não há fungibilidade, mas como as partes quiseram, a compensação vai acontecer. Ou, por exemplo, a dívida que eu tenho com você já venceu, mas a que você tem comigo ainda não venceu. Mas você mesmo aceita já compensar, mesmo sem poder ser cobrada ainda, e a gente vai poder fazer. Não é exigível, mas a gente faz a compensação. Então, na compensação convencional, ela vai depender simplesmente da vontade das partes. Se as partes quiserem pôr fim a essas 2 obrigações, mesmo sem os requisitos que a lei exige, elas vão poder extinguir, terminar essas obrigações. Então, eu preciso da vontade das partes, mas também eu preciso observar que não vai poder acontecer essa compensação legal quando contrariar as hipóteses do artigo 373, porque aí são casos onde a própria lei vai dizer que eu não posso compensar. A gente vai ver já já quais são essas hipóteses. Também não vou poder compensar essa compensação. Contrariar o fim econômico e social, a boa-fé, os bons costumes e a ordem pública. Então, aí,
A única coisa que eu tenho é que observar isso. As partes querem? Querem. Contraria algum desses? Não contraria. Elas vão poder fazer e as obrigações vão se extinguir sem nenhum problema. Então, a compensação convencional, como eu mencionei, ela vai derivar de um acordo de vontades, onde as partes vão suprir um ou mais requisitos e vão compensar simplesmente porque elas querem, desde que não esbarrem em nenhuma dessas situações que estão aí no material. A outra hipótese, espécie de compensação, é a compensação judicial, que o nome já diz, ela vai acontecer por uma decisão judicial. Então, ela vai ser determinada pelo juiz nos casos em que se acham presentes os pressupostos legais. Ou seja, cumpriram-se aqueles requisitos que a gente viu para a compensação legal, mas as partes não fizeram antes, alegaram isso no processo, o juiz acolhe e faz a compensação judicial. É muito comum no caso de reconvenção. O autor ajuiza uma ação contra o réu e o réu também tem uma pretensão contra o autor, apresenta uma reconvenção e o juiz pode fazer essa compensação. Por exemplo, se o autor cobre do réu R$5.000 e o réu na reconvenção diz que o autor tem uma dívida com ele de 6.000, se o juiz julgar ambas procedentes, ele vai fazer a compensação e condenar só o autor a pagar os 1.000 que ultrapassa. Tem uma de 6.000 com uma de 5, elas se compensam e sobra 1.000, que é a dívida remanescente. Então, sempre que a compensação acontecer, por determinação judicial no processo, é a compensação judicial. E o artigo 86 do Código de Processo Civil traz ainda uma hipótese de compensação judicial, quando ele diz que, se cada litigante forem parte vencedor e vencido, devem ser compensados entre eles as despesas. Então, nesse caso, o próprio juiz faz a compensação e é uma compensação judicial. Existem algumas situações onde não vai poder haver a compensação. Isso pode ser por vontade das partes ou por vontade da lei. Ou seja, ou as partes afastam a possibilidade de compensar, ou a própria lei vai dizer, nesses casos, não pode compensar. Começando pela compensação que não vai acontecer por vontade das partes, é a chamada exclusão convencional, que é quando as próprias partes criam um obstáculo à compensação. E aí elas podem fazer isso de forma bilateral, ou seja, de comum acordo, credor e devedor excluem a possibilidade de compensar, ou de forma unilateral, que é quando a parte renuncia ao direito de compensar. Ela, desde o início da obrigação, já coloca lá a sua renúncia, que não vai arguir em nenhum momento a compensação. Se ela faz isso, é válida. O interesse privado, ele não veda essa renúncia prévia. Então, eu posso previamente, sozinha, renunciar, dizer que não vou exercer meu direito à compensação, que aí vai ser uma exclusão unilateral. Eu fiz isso sozinha. Se eu e a outra parte juntos chegamos a um acordo de que não vamos fazer compensação, é a exclusão convencional bilateral, porque as duas partes escolheram não compensar. E aí essa escolha das partes ou de uma só, ela pode ser expressa quando ela expressamente diz que está excluindo essa possibilidade de compensar, ou tácita, que é quando você não diz, mas você se comporta como se tivesse renunciado, e aí nesse caso não pode haver dúvidas, ou seja, a renúncia tácita, a exclusão tácita, ela tem que ser clara, tem que não haver dúvidas de que você está abdicando a esse interesse de compensar. Mas a exclusão também pode ser legal. A própria lei diz que você não vai poder fazer a compensação. E a lei vai levar isso em considerando ou a causa de uma das dívidas ou a qualidade dos devedores. Então, por causa de uma das dívidas, a lei vai dizer que eu não posso fazer compensação se provier de esbulho, furto ou roubo, ou seja, uma razão de ordem moral. Então, aquele que emprestou dinheiro a outra pessoa e depois lhe furtou o mesmo valor, não vai poder dizer que vai compensar. Como eu lhe emprestei e você não me pagou, eu furtei, aí compensa uma coisa com a outra. Não vai poder fazer isso. Também eu não posso compensar se uma das dívidas se originar de comodato, depósito ou alimentos. Por quê? Porque são contratos que
e obrigações que vão se basear na confiança mútua. Então, você continua com a obrigação de restituir, você não pode fazer compensação. E aí, lá em contratos, quando vocês estudarem depósito, vocês vão ver que tem uma exceção, que um depósito eu posso compensar com outro depósito, porque eu estou com uma coisa sua, se você não me entrega, eu também não entrego você não entrega a minha, você não entrega a sua. Mas isso é assunto lá de contratos. Se uma das dívidas for de coisa não suscetível de penhora. Por quê? Porque quando a obrigação é impenhorável, você não tem disposição sobre ela. Então, por exemplo, o salário, eu não posso compensar. O patrão não pode falar, você empregado tem uma dívida comigo, então eu não vou pagar seu salário. Ele não vai poder fazer isso. E a exclusão legal pode acontecer também pela qualidade de um dos devedores, como está aí. Essa previsão é lá do 170 do Código Tributário Nacional. Não podem ser objeto de compensação as dívidas fiscais da União, dos estados e dos municípios, salvo por autorização legal. Ou seja, só pode haver compensação com as dívidas dos entes se houver autorização legal, e não se admite compensação em prejuízo do direito de terceiro. O terceiro não pode ser prejudicado pela compensação feita entre as partes. Então, por exemplo, o crédito foi penhorado por um terceiro. Você não pode mais compensar porque o terceiro já tem um interesse nesse crédito. O artigo 377, ele diz que o devedor que notificado nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Esse dispositivo está tratando da cessão de crédito. Lembrando, cessão de crédito, eu tenho um crédito e eu transfiro para outra pessoa. Então, em vez de você me pagar, você paga para outra pessoa. Se você me deve e eu quero ceder esse crédito, eu tenho que lhe avisar. Como a gente viu, eu não preciso pedir sua autorização, mas eu preciso lhe comunicar para você saber a quem vai pagar. Se você tem uma compensação para alegar, quando eu for lhe avisar que quero ceder para um terceiro, você fala, ó, não passe para o terceiro, porque eu tenho essa dívida com você, mas você também me deve e eu quero fazer uma compensação. Então, quando eu, devedora, for notificada disso, eu tenho que alegar logo a compensação e aí o credor não vai poder transferir esse crédito. Fiz? Ótimo, não vai ter cessão de crédito. Você me avisou que estava transferindo o crédito e eu não aleguei compensação. Quando vier o novo credor para receber, eu não vou poder falar, credor, eu não vou lhe pagar porque eu tinha uma compensação para fazer com o credor antigo. Então, como ele também me deve, eu não vou fazer. Não posso fazer isso. Por quê? Porque a minha chance de alegar a compensação, de querer fazer a compensação legal, era no momento em que você veio me avisar que ia transferir o seu crédito para outra pessoa. Então, se você me avisou e eu não aleguei compensação, eu não vou poder alegar com o novo credor uma compensação que eu tinha com você. Agora, se você não me comunicou da cessão, eu lhe devo, você passou seu crédito para Benedito e nunca me disse. No dia que Benedito vier me cobrar, que eu nem sabia que ele existia, nem sabia dessa transferência, dessa cessão do crédito, eu vou poder falar para ele, não, ó, eu não vou lhe pagar porque até onde eu estava sabendo, o credor era fulano e ele me deve também, eu quero fazer uma compensação. Então, o 377 é um artigo bem grande, mas é bem simples o entendimento. Quer dizer que, se for haver uma cessão de crédito, quando o credor avisar o devedor que vai ceder, se o devedor quiser alegar a compensação, esse é o momento. Se ele não alega, não vai poder alegar depois. Mas se ele não foi comunicado da cessão, quando ele ficar sabendo, aí mesmo já tendo acontecido a cessão, ele vai poder alegar a compensação. 378 diz que, quando duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. Então, se eu considerava no valor total da dívida as despesas para o pagamento, e o pagamento não vai acontecer porque eu vou compensar, eu vou deduzir essas despesas do valor a ser compensado. E, por fim, o 379 diz que, sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas no compensá-las
as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Lembrem-se, imputação do pagamento é quando eu tenho mais de uma dívida e o valor que eu vou pagar dá para pagar uma ou outra, não as duas juntas. Eu tenho o direito de escolher qual vou pagar. Se eu não faço isso, o credor faz. Se o credor não faz, a gente vai para as regrinhas da lei. Mesma coisa na compensação. Eu vou arguir a compensação com você dizendo qual dívida eu tenho com você e qual você tem comigo que a gente vai compensar. Eu tenho mais de uma dívida com você, alego a compensação, mas não digo em relação a qual, aí eu deveria ter feito isso. Não fiz, o credor faz. Se ele não fizer, a gente vai seguir a ordem da lei, ou seja, compenso a que venceu primeiro, ou se forem de mesma data, eu vou na mais onerosa, por exemplo, a que tem uma taxa de juros mais alta. Então, quanto à compensação é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários ou no fórum do Moodle, que a gente tenta esclarecer.